Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez para juntos meditar e rezar com a Palavra de Deus. Hoje, nesse sábado, nesse dia 26 de agosto de 2023, nós estamos então finalizando a 20ª semana do Tempo Comum e a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então nos enriquecendo nessa semana com essa liturgia que nos ajuda a poder então tomar postura sobre a questão da nossa fé, ou seja, a nossa espiritualidade, a nossa vida de fé. Como nós nos posicionamos diante das pessoas, como nós vivemos a nossa fé. É assim que nós vamos então aproveitar essa palavra que hoje vem iluminar a nossa vida para poder nos ajudar a tomar o nosso posicionamento diante da nossa fé nesse Cristo, nesse Deus de amor. E para isso, então, Jesus nos ajuda a podermos, então, nos posicionar de acordo com as nossas atitudes, onde, então, ele diz aos discípulos e às multidões. E é muito interessante isso, porque muitas vezes Jesus, então, ele se refere, ora aos seus discípulos, ora às multidões, ora aos mestres da lei, os fariseus, enfim. A mensagem, ela é designada, ou seja, ela é lançada para um propósito, para alguns tipos de pessoas. E hoje é para as multidões e também os discípulos. Onde então Jesus vai dizer, olha só, os mestres da lei, eles têm autoridade, poder para poder então interpretar a lei, a palavra de Deus, mas com relação à atitude deles, não os imitei. Ou seja, o que Jesus está dizendo com isso para nós hoje? Que nós não devemos então praticar as mesmas atitudes dos mestres da lei no tempo de Jesus e nos tempos de hoje, porque encontramos, infelizmente, muitas pessoas que falam, mas que não vivem e não colocam em prática aquilo que falam, aquilo que pregam. E assim, então, é um desafio para que nós possamos refletir sobre como está sendo a minha conduta. Será que eu também não estou agindo como um mestre da lei, um fariseu? Então é oportuno, queridos amados irmãos, porque se nós queremos que as pessoas acreditem de fato que Deus está vivo, que nós fazemos a experiência, temos essa experiência de Deus em nossa vida, ela deve ser traduzida nas nossas atitudes, não somente da boca para fora. É isso que Jesus então continua dizendo, olha só, com relação às atitudes dele, não os imiteis, porque colocam fardos pesados nos ombros dos outros, mas eles mesmos não movem um só dedo para poder então fazer aquilo, e usam longas franjas, textos da lei, e isso fica somente no exterior, porque o interior deles está vazio. Então é preciso de fato nós então
tomarmos uma posição no nosso relacionamento, uma reflexão, se faz necessária, para que nós possamos então vencer esse tipo de atitude que porventura se fizer presente em nossa vida, para que assim, queridos amados irmãos, nós possamos então não somente pregar com a boca, mas principalmente em atitudes. É assim que nós vamos então convencer as pessoas para que elas possam também fazer a sua experiência de Deus, porque do contrário, do que adianta eu falar se não muda nada? É claro que nós estamos em uma constante conversão, ou como nós encontramos por aí, quando nós vamos então atravessar a cidade, sempre nós temos alguma obra, para poder o quê? Melhorar, aperfeiçoar tal situação que porventura não esteja bem, e na nossa vida não deve ser diferente. Nós devemos estar em constante construção, deveríamos andar com a placa, não como os mestres da lei, com frases, com franjas gravados o nome, uma parte da Bíblia, mas deveríamos estar estampado aqui, estou em construção. A nossa vida é um perene construir, melhorar, progredir, evoluir enquanto ser humano. É uma pena que, passado todo esse tempo de pandemia, onde nós tivemos a oportunidade de poder então parar um pouco, olhar para a nossa vida, rever os nossos conceitos, nossas atitudes, principalmente com relação a Deus, nós então perdemos tempo, passamos por esse tempo, mas Ele não passou por nós e nós não mudamos nada, pelo contrário, temos notado cada vez mais pessoas piores. E nós não podemos ser assim, porque Deus sempre nos dá uma nova oportunidade de poder então construir esse homem, essa mulher nova em cada um de nós. A primeira leitura de hoje, ela está aí então do livro de Ruth, narra para nós então Deus que não abandona o seu povo, não abandona aqueles que confiam e acreditam nele. Ruth então, juntamente com todo o povo, e ela e sua sogra, sua família, elas estão passando por dificuldades, ou seja, a questão até mesmo de alimento físico está faltando. E Ruth então toma a iniciativa, pede então a sua sogra para que ela possa então ir à cidade e quem sabe ela encontre alguém de bom coração que possa ajudar, dar mantimento para que eles possam então ali suprir e matar a sua fome física. E assim então a sogra de Ruth, ela dá essa permissão. E ela então vai até a cidade, encontra ali algumas espigas e começa a colher, mas sem saber quem era o dono. E o dono desse campo era Boaz, um grande homem desse tempo, desse lugar, que então observa a Ruth colhendo aquelas espigas e disse então para ela o seguinte: olha, vai apanhar espiga que você precisar, necessitar, e que tudo seja feito segundo a tua vontade. E ela então pergunta: mas por que o Senhor vai agradeceu primeiramente, agradecendo aquela pessoa de bom coração que está ajudando, se prontificando a ajudá-la. E ali então ela diz: mas como que o Senhor sabe quem eu sou? Porque ele elogiou ela, pela atitude dela, os cuidados dela pela sua sogra. E ele disse o seguinte: não, todo mundo reconhece que você abandonou a sua terra, veio aqui sem conhecer ninguém até o momento, e agora você já conhece alguém, mas você é bem vista aqui pelas pessoas. E ali o que acontece? Boaz então toma Ruth como sua esposa, e ali pôde não somente saciar a fome dela, mas também de toda a família, e novamente trazer a paz e a esperança à sua família, ao seu lar. E essa união, queridos amados irmãos, gera uma vida, ou seja, fruto do amor deles, gera uma vida daquele que depois vai ser então da descendência de Davi. Olha só, nasceu um filho a Noemi e deram-lhe o nome de Obed, ele que foi pai de Jessé, e Jessé que era o pai de Davi. Então é Deus que se aproveita de uma situação de dificuldade e transforma isso em graça, trazendo novamente a salvação, fazer-se presente na vida daqueles que muitas vezes estão ali desanimados, iludidos, sentindo-se enganados, abandonados.
Deus transforma tudo isso em graça em nossa vida. Para isso é preciso acreditar, confiar. Como o salmista de hoje nos convida a rezarmos, será assim abençoada todo aquele que respeita o Senhor. Deus, Ele não nos abandona. Na medida que nós de fato confiamos, esperamos e acreditamos nele, Ele vem em nosso auxílio no momento certo, no momento oportuno, não é o tempo que nós queremos. É o tempo de Deus. Então, queridos amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor hoje a graça de podermos então sofrer as demoras do Senhor, acreditando, confiando que Deus provê o necessário e se faz presente ao nosso lado, nos ajuda a podermos então transformar e escrever uma nova história. Mas para isso precisamos então vencer toda aquela frase transmitida, mas que não tem consistência dentro de nós, ou seja, estamos vazios por dentro e não podemos ser assim, precisamos preencher de Deus para poder oferecer a Deus, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então que essa seja a nossa experiência, que nós possamos então não somente pregar, mas colocar em prática tudo aquilo que nós então anunciamos, profetizamos, falamos, que nós possamos então permitir que as pessoas enxerguem não somente palavras, mas principalmente atitudes. Assim, nós poderemos também ajudar não somente a nós, nos convertendo, melhorando, crescendo em humanidade, mas também a outros irmãos a fazer o seu encontro, a sua experiência desse Deus vivo e presente no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui no nosso canal e peço a sua ajuda. Vamos compartilhar, divulgar esse canal, esse vídeo, para que muitas pessoas também possam se encontrar com esse Deus através da sua palavra. Conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Luzia e de Santo Expedito, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você. Até lá.